Oi, gente! Lari, Mário e Amy, agora a nova integrante desse canal. Duvida que vale! Como é que vocês estão? Amy vai estar aqui dormindo enquanto a gente vai falar sobre os nossos 10 arrependimentos sobre o intercâmbio na Irlanda. A gente ama fazer os vídeos de vlogs, mas são vídeos bem difíceis de fazer, de editar. Então, enquanto a gente não traz esses vídeos do dia a dia, a gente vai sentar aqui e bater aquele papo com vocês que a gente está com saudade, que a gente nunca mais sentou para falar. Aproveita e se inscreve no canal, né? Por favor. Nosso grande objetivo é clarear um pouco esse caminho. Sim. E hoje possa ser que vocês escutem um plano de fundo aí, uns barulhinhos maravilhosos. Que Amy tá aqui participando com a gente. E vamos ao nosso compromisso de compartilhar nossa experiência com vocês. E o primeiro grande arrependimento é não ter estudado inglês antes de ter chegado aqui. Não ter estudado assim de forma mais profunda, né? Sim. De forma mais estratégica. Eu mesmo vim pra cá com 0 inglês. Lara ainda tinha um pouquinho. Pouquinho de um curso de Exatamente. há 10 anos atrás da vida que eu tinha feito. Mas a gente veio sem preparo nenhum. A gente estava muito mais preocupado em fazer o dinheiro para poder vir da comprovação financeira e tudo mais. Mas acabou que a gente não se planejou de, poxa, vamos pegar pelo menos aqui no final de semana e estudar mais, entender mais. Foi bem intenso, né, pra gente. Foi um prazo curto, né, pra gente organizar tudo, Sim. a vinda pra cá, o fazer a grana, tudo. Então, meio que a gente precisou escolher pra cumprir com o prazo que a gente determinou pra estar aqui. Mas isso ficou de aprendizado, assim. A gente talvez estendesse um pouco mais o tempo no Brasil para se dar esse tempo de, pelo menos, adquirir um pouquinho do inglês para já chegar aqui com esse diferencial. A gente já falou, né, em alguns vídeos. Sim, mas sobre, a gente está reforçando aqui, né? O quão faz a diferença você chegar aqui com inglês para ter oportunidades melhores logo de início. Minimamente entendendo, né, o que você pode fazer em casa é simplesmente colocar um podcast em inglês para poder ouvir, porque não vai ser só sons, né? O objetivo de você ouvir os sons do inglês é se familiarizar com os sons do inglês, não necessariamente você precisa entender. E também a gente viu as pessoas que vieram com mais facilidade com o inglês, não que vieram falando, porque a gente está aqui para aprender, por favor. Não é que você está com 0 em inglês, você não tem que vir, mas que se você está com 0, começa agora a fazer alguma coisa para poder mudar isso. Porque as pessoas que chegaram aqui com o inglês um pouco melhor tiveram melhores oportunidades. E é o que você falou, né? Não necessariamente se apegar a, então eu vou ter que fazer um curso antes de ir para a Irlanda, mas o que é que dá para encaixar, né? É escutar música, é escutar um podcast, enfim, o que é que encaixa para a sua realidade antes dessa vinda. Vale muito a pena, viu? O segundo arrependimento é não ter deixado uma procuração principalmente de inteiro teor, porque com a gente não aconteceu, mas com amigos já aconteceu, de dar um problema no aplicativo do seu banco e você ainda movimenta coisas online e aí não tem ninguém para ir no banco para poder resolver. Sabe aqueles bancos que você precisa ir na agência e poder desbloquear a senha e tudo. Então é complexo caso aconteça alguma coisa, principalmente se você vem com o intuito de imigrar, ou com o intuito de ficar os 2 anos, ou com o intuito de só voltar depois de 8 meses, porque olha, 8 meses... Muita coisa pode acontecer, né, nesse período. 8 meses são 8 meses, não são 8 dias. E a gente se arrepende porque, por mais que a gente ainda não precisou, mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? E se precisar resolver alguma coisa, a gente não deixou. A gente está meio que limitado por não ter deixado. Claro que já existem hoje opções de cartórios online, claro que já existe tudo isso hoje, também é uma opção para você, se você está na Irlanda e esqueceu, é o cartório online, mas, digamos assim, dá para a gente se precaver. Sim, né? Dá para ser... mais cuidadoso, ou mais cuidadosa com isso. O ponto 3 é um ponto que me direciona bastante, porque é muito mais falando sobre mim, porque hoje, mas também você está com a carteira de motorista vencida. Eu estou com a carteira de motorista brasileira vencida. E por que eu estou falando isso? Com a sua carteira de motorista brasileira, você consegue dirigir por 1 ano aqui. Então, olha muito bem aí, se você quer vir para passar 2 anos, veja se sua carteira de motorista
não vence daqui a 2 anos. Se vencer, dá um jeito de poder renovar isso logo e tira a sua PID, que é a sua Permissão Internacional de Direção, junto com o Detran do seu estado, para quando você chegar aqui, você ter autorização de alugar um carro, para dar um rolê, não só na Irlanda, mas em qualquer país da Europa. Eu acho que esse é um dos documentos que não é falado, né? Quando a gente pensa em se preparar para o intercâmbio. Por exemplo, você falou aí do prazo de validade da carteira. Às vezes a pessoa peraí, que eu vou para minha lista aqui do que é que eu preciso para entrar na Irlanda, para fazer o meu curso de inglês, e a carteira de habilitação não está nesse rol. Mas, por exemplo, se sua carteira está para vencer daqui a 2 meses, antes de você embarcar. Né? É um prazo bem curto que você não vai conseguir, né, resolver muita coisa aqui. A gente até teve no Brasil, no meio do ano, para dar notícia. Isso, para dar notícia de M, a gente não resolveu. Então, estamos os dois com a carteira vencida. Exatamente. Então, o terceiro arrependimento é não ter renovado a carteira quando a gente foi no Brasil. Na verdade, são 2 arrependimentos em um. E não ter tirado a PID quando a gente veio para cá. Mesmo assim, a gente conseguiu dirigir, conseguiu alugar carro, tudo direitinho. Quando ainda estava com a validade. Mas não é seguro o suficiente. Você precisa ter a PID para você, se for parado ou parada, você não tem nenhum tipo de intercorrência, né? Além do mais, você também perde a oportunidade de certos trabalhos informais que você pode ter com a carteira de motorista. Não necessariamente você pode trabalhar com sua carteira aqui, é como se fosse uma carteira de turista, né? Na verdade, você não pode trabalhar dirigindo um ônibus, essas coisas, mas se o seu trabalho precisa que você desloque uma coisa de um lugar para o outro, isso é bem possível que não tenha nenhum problema, caso você não esteja dirigindo, sei lá, um carro plotado ou nada desse tipo. Então, pensa bem aí como é que está a sua carteira de motorista. E aqui é bem importante. Desejo, né? E se é um desejo dirigir aqui, porque tem gente que tem medo, que tem receio, que não quer, tá tudo bem. E uma coisa que é importante, se você pretende imigrar para cá e você tem a carteira de motorista válida dentro da validade do Brasil, você elimina metade das aulas da autoescola. Perfeito. Agora, por exemplo, eu quero dar entrada na minha carteira irlandesa, mas agora eu não vou poder simplesmente diminuir, né? Porque são, se eu não me engano, 12 aulas. E aí reduz para 6 e você já consegue fazer a prova. Nossa, eu vou ter que fazer as 12 porque a minha carteira do Brasil está vencida. Então pensa nisso. E o 4º arrependimento é ter chegado aqui com objetivos muito abertos. E o que é que isso significa? Como a gente decidiu que viria para cá para viver uma nova experiência, para entender como é que seria isso, sentir o país, se a gente iria ficar só 8 meses ou mais, a gente veio com isso em aberto. E talvez por isso a gente tenha sido surpreendido muitas vezes. Sim. Mas, se eu fosse dar um conselho para alguém, eu falaria, tenha objetivos mais específicos, porque você vai chegar aqui com outro direcionamento. Não significa que você não vai ter perrengue. Não significa que sua vida vai dar super certo se você tiver objetivos específicos. Mas é possível que você tenha uma sensação de segurança maior, talvez, mas eu me arrependo um pouco de não ter direcionado um pouco mais para a carreira, direcionado um pouco mais para o estudo. Porque mesmo tendo esses objetivos claros, é super possível você ser surpreendido e trabalhar em uma outra área e ter um visto de trabalho muito antes do esperado. A gente escuta esses relatos aqui o tempo inteiro. Mas, como você falou, né? Essa questão de se sentir mais seguros, de sentir que está seguindo um plano, digamos assim, mais direcionado. Isso a gente sentiu falta em um dado momento, que foi tipo, a gente chegou meio que para sentir as coisas e se deixou levar pelo fluir de como essa experiência iria conduzir a gente, né? Meio que isso. E a gente faria um pouquinho diferente. Isso a gente já entra no 5º arrependimento, que é não ter tido um plano mais claro, né? Os objetivos muito abertos foi, por exemplo, a gente veio para ter uma nova experiência. A gente não veio para focar no trabalho e desenvolver a nossa carreira em inglês, por exemplo. Seria um objetivo mais específico.
Sim. E, a partir disso, a gente não fez um plano claro do que a gente queria. Se a gente ia ficar 2 anos, Sim. se a gente tinha o objetivo de galgar ou não o visto de trabalho. Se você tem essas coisas, esses planos claros no início, você já começa a sua caminhada de forma diferente. Que é o que a gente percebeu de diferente com quem chega aqui falando que cheguei para ficar na Irlanda. Então essa pessoa já chega, ela já fala, eu preciso me aproximar de uma área que me dê um visto de trabalho. Então assim, isso não foi uma coisa que a gente buscou de início, porque a gente não sabia se a gente ia querer ficar aqui. Mas a gente tem colegas, por exemplo, que são, sei lá, marceneiros no Brasil, e aí ele ouviu falar que na Irlanda, marceneiro consegue trabalho muito fácil, e ele veio para trabalhar de marceneiro. E ele veio, pegou o visto de estudante, veio trabalhar de marceneiro e hoje tem o visto de trabalho. Então, tem um plano muito claro, Sim. sabe? E isso entra no nosso, e aí é muito mais meu, no nosso sexto arrependimento, que é sobre não ter tido a ideia e não ter tido a expertise de pesquisar quais áreas de trabalho são escassas aqui na Irlanda antes de vir para cá. Porque eu poderia ter feito várias possibilidades de curso no Brasil. Cursos rápidos, né? Cursos que fariam práticos, a diferença. Ou então, não ter aprendido habilidades no Brasil que faltam aqui na Irlanda e que as pessoas ganham muito dinheiro, principalmente nessas áreas mais, digamos assim, é uma área de conhecimento técnico específico, mas é uma área de trabalho mais manual, como essa galera da marcenaria, como essa galera da construção civil. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre as profissões, então eu vou deixar ele linkado aqui no card. É bom você ir lá depois que você assistir esse vídeo para poder ver isso, porque a gente fala muito claro das experiências que a gente viu amigos passando aqui. E me arrependo muito, por exemplo, eu tenho um amigo que é barista e eu me arrependo de não ter pedido a ele para me ensinar ele dá esse cursos, negócio. Né? Ele faz capacitações. Exatamente. De não ter me ensinado a fazer esses cafés chiques e bonitos e tudo mais. As cafeterias contratam bastante aqui. Uma outra coisa também é a profissão de bartender, né? Que é quem prepara os drinks e tal. Os restaurantes precisam muito. Muito. Restaurantes, hotéis. E são cursos até os próprios pubs. Sim, os pubs, exatamente. E são cursos relativamente simples, rápidos, né? Porque você não precisa chegar aqui sendo o melhor barista do mundo, sendo o melhor bartender do mundo. Basta mostrar ali que entende alguma coisa. E eles já contratam. E aí também eu emendo com o nosso sétimo arrependimento, que é não ter criado um portfólio dessa nova, digamos assim, profissão. Então, a gente não se planejou para essas oportunidades, não teve um objetivo claro para ter oportunidade de trabalho específico. A gente não fez cursos preparatórios pensando nos tipos de trabalho que na Irlanda, né, contrata mais. E a gente também, não pensando em tudo isso, também não fez um portfólio. Porque, por exemplo, tenho muita vontade de trabalhar em cozinha, para ser chefe de cozinha. Você tem muita habilidade com isso, mas eu poderia trabalhar. E quantas vezes a gente acordou cedo ou foi dormir tarde preparando café da manhã e não tem nenhum vídeo, e não tem nenhum vídeo, não tem nenhuma foto, não tem nenhum portfólio desses pratos de eu preparando, de você preparando. A gente poderia ser chefe de cozinha aqui tranquilamente porque a gente fazia eventos com muitas pessoas, a gente tinha uma pousada no Vale do Capão, a gente dava café da manhã para muita gente. Então, tudo isso é um portfólio grande que aí a gente não tem foto da gente participando desse processo, tem até fotos de alguns pratos, mas não foi direcionado específico com uma foto profissional ali, olha, isso aqui eu fiz assim, assim, assim. Então, é o nosso sétimo arrependimento não ter criado esse portfólio, né, robusto para você chegar aqui num restaurante ou num hotel, por exemplo, chique, e você apresentar esse tipo de coisa. E já fica aqui a dica, se você tem alguma habilidade, se gosta dessa área de cozinha, uma coisa interessante aqui é que eles não exigem uma formação. Você não precisa ter uma graduação em gastronomia para conseguir uma vaga aqui como chefe. Você precisa provar que sabe. Exatamente, precisa trabalhar e você precisa entrar como assistente primeiro, né, para poder entender como é a sua força de trabalho, mas sim, a área de gastronomia aqui é uma área que está em expansão,
porque é muito difícil de encontrar. E que em caso de restaurantes que eles estão com a necessidade urgente de contratação, a gente já ouviu falar aqui da pessoa ir fazer um teste e se a pessoa saiu bem, diante da necessidade, né, que eles têm quando um chefe vai embora ou que muda de país por alguma necessidade, eles precisam colocar alguém no lugar rápido, porque o restaurante precisa funcionar, por exemplo. Então, acontece também da pessoa já conseguir. Então, nós temos também um exemplo, né, de pessoas que eram KP, que lavava a louça no restaurante, e um dia o chefe de sobremesa faltou, e ele falou assim, não, eu sei fazer essa sobremesa. E foi lá e fez, e hoje ele tem um visto de trabalho. Então, não é por acaso que essas coisas acontecem, é porque a pessoa está na hora certa, no momento certo, com o planejamento certo. E claro, o planejamento e tudo isso que a gente está falando dos arrependimentos, se você fizer o contrário do que a gente fez, principalmente, tem mais chance de dar certo, mas não é 100% de garantia de nada. Porque é a vida, né? A vida é assim, funciona desse jeito. Não é porque você está fora que as coisas vão acontecer magicamente. Muito pelo contrário, você vai ter que aprender muito. Não ter trago uma carta de referência de trabalhos anteriores é o 8º arrependimento. Por quê? Porque eles adoram isso aqui. Eles adoram as suas referências. Se tiver um número de telefone de alguém que fala inglês, melhor ainda, porque eles amam ligar para saber quem você é, o que você fez. Tudo isso que a gente está falando, principalmente, é muito importante porque você, quando chegar aqui, você vai precisar falar muito sobre quem é você, né? Sobre o que você fez. E quando você tem essas declarações, quando você tem um portfólio, você não precisa falar tanto, as coisas já estão ali muito claras. Não precisa se vender tanto. Né? Claro, essa declaração precisa ser em inglês, essa declaração precisa ser assinada, então é muito importante que você já traga e já joga aí no ChatGPT como fazer uma declaração em inglês de referência de trabalho, né? E aí você traz do seu antigo empregador, de uma pessoa que gosta muito de você, do seu trabalho, que já teve acesso ao seu trabalho, principalmente se você quer entrar em áreas de cuidado, por exemplo, Sim. Cuidado com criança, cuidado com idosos, né? Precisa dessa referência sobre, não só sobre as suas habilidades, as suas potencialidades, mas sobre esse lado mais qualitativo de ser humano que você é. Exatamente. Eles prezam muito por isso. Principalmente se você é pontual, se você tem um compromisso de chegar, porque tem muita gente que falta o trabalho sem avisar aqui, por exemplo, e eles são bem chatos com isso. E o 9º arrependimento é enquanto a gente ainda estava no Brasil, não ter buscado, se na família de Mário, se na minha família, a gente tinha aí alguma possibilidade de buscar uma cidadania por alguma dessas vias. Porque a gente chegou aqui e a gente viu a total diferença que faz. A importância que é. Na verdade, não necessariamente a gente acharia, mas ter a calma de ter buscado isso no Brasil, ter olhado as documentações, porque agora a gente está aqui, então a gente fica pedindo às pessoas para ir olhar a documentação, a ir no fórum, a tirar cópia, não sei o quê, né? Ou você paga alguém para poder fazer isso, que é muito importante, mas é um arrependimento que a gente tem de não ter feito isso pessoalmente, porque a gente viu a diferença que é chegar aqui como europeu, como português, como cidadania italiana. A gente viu a diferença das oportunidades. Exato, de oportunidades que estão mais disponíveis quando se tem uma cidadania. Não é que você só precisa vir quando você tiver a sua cidadania pronta, mas e se esses 2 anos que você passar aqui for o tempo que a sua cidadania sai? Está sendo resolvida, vai ser maravilhoso. Então a gente se arrepende de não ter feito essa busca só para saber se existia esse caminho para a gente ou não. Né? Exato, essa possibilidade. E em último lugar, não menos importante, mas talvez o maior arrependimento que eu tenho. Eu tenho certeza que é o meu maior arrependimento. Tenho certeza. Pode falar. Não ter viajado nas primeiras semanas do intercâmbio. A gente vai confessar um negócio para vocês aqui, só entre nós, tá? Nós não viajamos pela Europa. Como vocês veem aí no Instagram das pessoas, a gente não fez isso. Por quê? Porque simplesmente a gente não veio com isso claro na nossa cabeça. E a gente pensou assim, não, a gente tem tempo.
a gente tinha tempo quando a gente não tinha trabalho. A gente tinha tempo quando a gente não tinha bebê, a gente não tinha que fazer uma poupança, a gente não estava grávidos, por exemplo, quando a gente descobriu que a gente estava grávido. Isso é, inclusive, um tema excelente para um próximo vídeo. Como é que foi esse processo todo aí? Quais eram os nossos planos? Né? Compartilhar com vocês. Que foi exatamente no mês que a gente descobriu a gravidez, foi quando a gente estava, né, mais organizados financeiramente. A gente já tinha feito uma reserva financeira bem legal e a gente falou, pronto. Inclusive para viajar, né? Exato, foi a hora que a gente falou, agora a gente pode viajar. Agora a gente pode viajar. E aí, com a descoberta da gravidez, outros alertas se acenderam, que estamos em uma outra realidade. E se formos escolher ter essa criança aqui, a gente vai precisar se organizar ainda mais financeiramente falando. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente precisou ter uma entrada para alugar a casa, que você precisa pagar o valor do aluguel mais o valor do calção. Então, se a gente tivesse viajado e gastado esse dinheiro, como é que a gente ia alugar essa casa, por exemplo? Eu fiquei, por exemplo, 2 meses sem trabalho, entre sair do meu trabalho anterior e ir para o Brasil. A gente passou 3 semanas no Brasil. E entrar num novo trabalho foi praticamente quase 2 meses, praticamente. Então, tipo assim, sem entrar dinheiro, você continuou trabalhando. Enfim, tantas coisas que a gente se arrepende de não ter viajado por não ter tido essa oportunidade de conhecer lugares e tal. A gente também não é turista de prédios, né? A gente não gosta muito de viajar para ver prédios, a gente ama a natureza. Então, com certeza, os destinos que a gente escolher vão ser destinos de natureza e ou não vão ser. Agora, com M. Com M. Junto com a gente estava esperando ela, na verdade, para viajar. E aí a gente se arrepende, sim. Você que está chegando e você que quer conhecer a Europa, tá com a sua comprovação financeira. E claro que a gente fala isso, mas com responsabilidade, né? Quando a gente chega aqui, a gente tem a comprovação financeira e a gente já falou sobre isso, que é um dinheiro que é nosso. E com organização, você consegue pegar uma parte dessa comprovação financeira para ter essas experiências. Não precisa ser uma viagem tão longa, não precisa ser uma viagem tão cara. Não precisa ser um Eurotour, né? Mas assim, se permitir, né? Se permitir nesse primeiro momento. Enquanto você não está trabalhando, enquanto você tem comprovação financeira. Nós temos uma ferramenta de análise financeira, de controle financeiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse, para entender assim até quando que o seu dinheiro vai durar. Que a sua comprovação Inclusive financeira. tem um vídeo também que eu vou deixar aqui embaixo. Caso você precise vir para a Irlanda e precise aí de uma mãozinha, de um empurrãozinho, fala comigo. O link do meu WhatsApp vai estar aqui embaixo. Mas se você vai falar diretamente comigo, eu posso te ajudar nesse seu processo e facilitar ainda mais aí a sua estadia por aqui. A gente fica por aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Até. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau.